Olá, eu sou o Pedro Terra. Hoje eu quero apresentar brevemente algumas explicações acerca de uma frase que é comum, que é dá de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Normalmente essa frase, como é comum em sua interpretação, acharmos que o de César significa as coisas da terra e significa as coisas que estejam relacionadas à política, enquanto que as coisas de Deus vai significar ir para a igreja, orar e fazer um conjunto de coisas espirituais. Na verdade, essa ideia está errada. Essa interpretação é uma interpretação não bíblica, não real, conforme eu vou ler no texto, mas é uma interpretação, vamos lá dizer, neoplatônica, né? Então, Platão tinha... os gregos pensavam que o mundo tinha duas realidades. Você tem a realidade espiritual, você tem a realidade material. Então, para nós os crentes que adotamos normalmente um pensamento platônico, que é um pensamento errado, tendemos a dividir o mundo espiritual, ou seja, tendemos a dividir a realidade da mesma forma e assumimos mesmo que a parte mais importante são as coisas espirituais, que seria ir para a igreja, oração, jejum e outras coisas mais, e que as coisas materiais, elas até são importantes, porque também a Bíblia fala, mas não são tão importantes assim, uma vez que elas são coisas que tendem de fato a ser de César e ao mesmo tempo nos impedir a nossa espiritualidade. Então eu vou ler para vocês o livro de Lucas, no seu capítulo 20, no seu versículo 19, eu vou ler toda a ideia para conseguirmos então compreender o que está se passando no texto, para Jesus afirmar que dê de César o que é de César, dê de Deus o que é de Deus. O texto diz o seguinte: Lucas capítulo 20, no seu versículo 19, diz o seguinte: E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justo para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. Pega essas duas palavras. Fingiam de justo e era com o objetivo de entregarem a jurisdição e o poder do governador. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E, entendendo ele a sua astúcia, disse-lhe: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De que tem essa imagem e inscrição? Respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Ok, então, eu escolhi o livro de Lucas, porque o livro de Lucas, para mim, ele foi mais claro, mais aberto, qual de facto era o objetivo dos fariseus e saduceus em perguntarem para Cristo se eles deviam dar tributos a César. Isso e também um elemento chave para a nossa interpretação desse mesmo texto é que Lucas, em relação ao Marcos e Mateus, Lucas vai dizer que o objetivo dos fariseus e saduceus era que Cristo tropeçasse em alguma coisa, em alguma má interpretação do que era comum politicamente naquele tempo, e que se ele errasse na má interpretação politicamente, então Cristo deveria ser entregue à jurisdição e o poder do governo. Ou seja, o objetivo dos fariseus era o seguinte: como nós, em nossas próprias leis, não estamos a conseguir encontrar erros nesse homem, então vamos procurar encontrar erro em ele falar mal sobre o Império Romano. Pelo menos ali nós não teremos culpa nenhuma e ele será acusado pelo seu próprio crime, ou seja, pelo crime contra o Estado. Os fariseus, eles tinham por hábito tentar a Cristo. Normalmente as perguntas que os fariseus faziam era mesmo na tentativa dele encontrarem algum erro nas respostas que Cristo desse, e isso poderia usá-lo como acusação. Vocês lembram-se de quando Jesus foi entregue à casa de Caifás, se não estou enganado, que é o sumo sacerdote? Então a Bíblia fala que vieram muitas testemunhas, mas nenhuma delas era convincente. Depois apareceram duas. Uma delas disse que esse homem afirmou diante de nós
que destruiria esse templo e que a partir do seu próprio corpo ele ergueria um outro templo. Então essas acusações foram vistas como gravíssimas e pessoas que falam contra o templo, isso pressupõe alguma afronta, alguma blasfêmia, alguma forma reducionista de você ver a glória de Deus que uma vez se revelou nesse templo pela mão de Moisés, pela mão de David, pela mão de Salomão, ok? E você vai perceber também que essa mesma acusação que fizeram a Jesus Cristo no dia que estava a ser julgado é a mesma acusação que eles fizeram também a Estevão, que também foi acusado da mesma forma, ou seja, foram pegar um conjunto de pessoas aí mais, né, o filho de Belial, foram pegá-lo e induziram que, olha, assim que ele terminar a sua fala, vocês vão ter que acusá-lo de que ele falou mal contra o templo e um conjunto de coisas. E assim, Estevão também foi morto, quase pelos mesmos motivos que levou a Jesus Cristo também a ser morto. A ideia dos fariseus, uma vez que não conseguiam encontrar em sua própria lei algo que pudesse acusá-lo. Aliás, quando eles mesmos levaram Jesus Cristo diante de Pilatos, eles disseram que conforme a nossa lei não temos nada para julgá-lo, ou seja, a nossa lei não diz nada sobre o julgamento, sobre o julgamento deste homem. Antes, esse homem tem que ser julgado conforme as leis romanas, ok? Por isso é que depois o Pilatos vai perguntar para eles, ou seja, vocês têm um rei, vocês querem libertar o rei ou não? Ele diz, não queremos libertar nenhum rei aqui, porque o nosso único rei é César. Agora, por que esse pensamento do César Jesus vai enfatizar? E Jerusalém fez uma aliança com Roma, onde todos os tributos que era feito na cidade de Jerusalém ou em Israel era dado para o Império Romano, uma vez que o Império Romano era quem dominava aquela região naquele mesmo período. Então, nota, por isso é que nós temos também Mateus, por exemplo, ele é o cobrador de imposto, também tem o Zaqueu. Então, esses homens, eles serviam, trabalhavam para o governo para arrecadar do seu próprio povo mais impostos, mais impostos, mais impostos. Então, o povo sentia-se pesado, havia um peso dessas cobranças. Então, isso não era algo fácil para o povo de Israel. Há uma parte das escrituras que Jesus está em algum lugar ou está dentro de uma casa e Pedro vem e diz para ele que, Senhor, cobram-nos impostos, eles cobram-nos o tributo. E Jesus pergunta para eles cobram tributo para pessoas que são filhos ou são estrangeiros? O Pedro respondeu, para os estrangeiros. Então ele falou, então os filhos estão livres. Ou seja, a ideia é basicamente essa. Eles cobram o dinheiro ou o imposto para quem pertence de facto ao Império Romano ou pede o dinheiro para quem é simplesmente servo, aquele que está sendo colonizado pelos romanos. Nesse caso seria o povo de Israel. Foi aí que quando Jesus disse para Pedro, vai para o mar, pesca e na boca de um peixe tu vais encontrar dinheiro para pagar o imposto, o meu imposto e o teu imposto. Então a ideia bíblica é essa que está por detrás, ok? Então quando os fariseus perguntam se deveríamos pagar tributo a César, aquela pergunta não era de facto uma pergunta, vamos lá dizer, justa ou com bom intento. Na verdade, essa pergunta tinha mesmo como objetivo ver Jesus Cristo a tropeçar em alguma palavra dentro daquilo que o próprio Império Romano já estabeleceu, ok? Então, o Império Romano estabeleceu que todos devem dar tributos, enquanto que eles queriam que, uma vez que Jesus Cristo se apresentava como Messias, em alguns aspectos, eles conseguiam perceber que Jesus Cristo confrontava muitas ideias deles. Então, eles viram que esse camarada parece que vai criar uma espécie de rebelião, né? Por isso, vocês também vão perceber que no livro de João, capítulo 12, quando os fariseus se reúnem na casa do Caifás para ver o que fariam com Jesus Cristo, o próprio Caifás disse, olha, nós temos que ser um pouco estratégicos, temos que entregar Jesus Cristo, ou seja, temos que entregar esse homem para ser morto por toda a nação. O que significa morrer por toda a nação? Uma vez que há esse tumulto dentro da cidade, uma vez que a cidade, o país está meio que instável pelas doutrinas desse homem, parece que o povo está mesmo inclinado a crer que ele é o Messias, que ele é rei. Então vamos fazer assim, vamos entregar esse homem para poder mostrar ao poder romano ou ao governo de Roma que aqui está tudo sob controle, ou seja, nós, os sacerdotes fariseus, estamos de facto a controlar bem o nosso povo. Essa é a ideia que estava por detrás da afirmação de Caifás. Mas só que pronto, a ideia dele de entregar Jesus por todos os homens reverteu-se, né? Reverteu-se para o benefício de todos os homens, na verdade.
Então, quando Jesus Cristo é tentado por aqueles herodianos, Jesus Cristo responde: dá de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. O que significa dar de César o que é de César? Dar de César não pressupõe que o César tem domínio sobre as coisas da terra. Não é isso. Não é isso. Pressupõe que simplesmente que nós temos responsabilidades diante do governo e essas responsabilidades devem ser cumpridas. Isso também liga com o pensamento de Jesus Cristo quando Paulo vai dizer em Romanos capítulo 13 de que o governo ou o Estado ele é um servo de Deus. Okay? O Estado é um servo de Deus. O Estado é uma criação de Deus dada aos homens. O Estado é uma esfera soberana que deve atuar unicamente dentro do seu próprio parâmetro. Há um parâmetro, há uma limitação que a própria Escritura impõe sobre a atuação do próprio Estado. Ok. O nosso Estado é um Estado invasor, ok? Ele invade certas esferas que não lhe compete. Por exemplo, o nosso Estado invade a questão de escola, algo que não compete ao Estado, compete à família. O nosso Estado invade questões familiares, algo que não lhe compete, mas compete unicamente à família. O nosso Estado invade o lado econômico, né? O mercado econômico, regulando com seus princípios, que mais se baseiam em princípios socialistas e comunistas, que não produzem nada. Então, nas Escrituras, o Estado tem um certo limite. Ela tem os seus limites, ele tem a sua própria abrangência. E quando ela fere essa abrangência, não está a andar conforme o que Deus de facto assim o estabeleceu. Então, Paulo vai terminar em Romanos capítulo 13 dizendo que a quem tributo, dá tributo. A quem imposto, dá imposto. Ou seja, se o próprio Estado estabeleceu imposto para que nós possamos dar a ele, que o Estado, ou seja, se o Estado está a arrecadar um conjunto de imposto porque ele mesmo impõe isso para a sua própria população, para um benefício, então nós temos que obedecer isso. Então, dar de César o que é de César é obedece os princípios que o próprio Estado, por si só, estabeleceu para reger a população, ou o país todo. Agora, dar de Deus o que é de Deus não é orar. Significa que o próprio Deus também estabeleceu os seus próprios princípios. Vejam, quando estamos a falar de dinheiro, então o Estado arrecada imposto, enquanto que Deus arrecada dízimos ou ofertas. É muito simples entender isso. Então não significa, esse texto não significa algum tipo de separar, ou seja, o dar de César significa o mundo, não é o mundo, ok? Porque quem é o governador do mundo é o nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas materiais que estão à nossa volta, as coisas não são pecaminosas. O que acontece é que nós é que temos uma visão distorcida pelo pecado em nós em relação às coisas. Senão, não existe impureza em si mesmo em alguma coisa. Então, o dar de César não pressupõe as coisas materiais. Não, pressupõe que o Estado tem direito de arrecadar os impostos ou de cobrar dos seus contribuintes, que seria a população toda, aquilo que ele mesmo estabeleceu. Enquanto que o próprio Deus também tem os seus próprios meios. Mas o César não está acima de Deus. Antes, o César é um servo de Deus que está a serviço de Deus para o benefício de todos aqueles que de fato andam conforme a justiça. Então vamos afastar essa ideia de que César significa as coisas materiais e Deus significa as coisas espirituais. Não, Jesus não está aqui a estabelecer limites de soberanias, de atuação, nem tampouco está a mostrar que as coisas são más, as coisas materiais são más e que as coisas espirituais são boas. Jesus não está a falar disso. Jesus está a estabelecer simplesmente a ideia de que se um governo arrecada imposto, você tem obrigação de pagar, como também o próprio Deus tem os seus próprios princípios em relação ao dinheiro. Porque eles queriam, a ideia que estava por detrás dessa pergunta era, se ele responder que nós temos que desafiar a César, então é um sinal claro de que ele não está a se sujeitar ao único rei que naquele tempo era o César, ou o imperador César. Não, então Jesus Cristo sabiamente responde que dá a César o que é de César, ou seja, se o governo impôs alguns princípios, nós temos que obedecer. E se Deus impõe os seus próprios princípios financeiros, nós também temos que obedecer. E não podemos aqui tentar criar conflitos
e são desnecessários, uma vez que um serve o propósito do outro. Então, como cristãos, nós temos que cumprir a nossa responsabilidade diante do Estado. Como cristão, nós temos que fazer aquilo que cabe à nossa responsabilidade. Nós temos que honrar a Deus acima de todas as coisas, à medida que nós nos envolvemos com a realidade ou com as coisas que estão à nossa volta. Não precisamos aqui incorrer a princípios platônicos de dividir o mundo entre duas partes ou duas realidades e, posteriormente, defender uma e digrinir a outra. Não. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. O nosso governo tem que estar debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas e que, ao mesmo tempo, Ele estabeleceu esferas ou instituições que iriam trabalhar para o benefício do próprio mundo que Ele mesmo criou. Então, aqui nós temos também que quebrar uma ideia muito rápida antes mesmo de eu terminar. Temos que quebrar aquela ideia de que política só pertence para os políticos, no sentido de que política só pertence para aquelas pessoas que vão mentir, vão roubar. Não. A política é algo instituído pelo próprio Deus para o benefício do povo de Deus e para toda a população em geral. Logo, Cristo morre na cruz para salvar o homem. Não só para salvar o homem, Cristo também morre na cruz para restaurar todas as coisas que estão à nossa volta. O que significa restaurar todas as coisas? Significa restaurar, primeiro, o homem, segundo, a natureza, terceiro, aquilo que o homem criou, que nós chamamos de civilização. Então, o que é a civilização? É a política, é a escola, é o trabalho, casa, carro, todas as coisas que estão à nossa volta, o qual nós usamos para o benefício do próprio homem, que deve ser para a glória de Deus. Cristo também restaurou. Em outras palavras, Cristo restaurou a nossa forma adequada de nós olharmos para as coisas. Então, a política não deve ser olhada como algo que pertence aos homens maus. A política deve ser olhada como um exercício que deve ser feita para a glória de Deus. E certamente, quem melhor é indicado para esse cargo é você, cristão. Você que está fazendo o curso de Direito, você que é cristão, você que ama Deus, você que tem as Escrituras escritas no teu coração pelo poder do Espírito Santo, você é a pessoa mais indicada para fazer as coisas. Que em seguida, todos os homens são indicados para fazer o que eles fazem, porque eles são dotados de sabedoria, são também feitos em imagem e semelhança de Deus. Mas existe um porém. Esses homens precisam estar submissos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Seja ele crente ou descrente, todos os homens devem estar submissos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma citação de Provérbios que Salomão vai dizer que se o rei quer estabelecer o seu trono, tem que tirar o homem ímpio da sua presença. Então não importa se aquele que nos governa é ímpio, no sentido de ser uma pessoa que não crê em Jesus Cristo. Mas ele tem que saber que se ele quer estabelecer o seu trono, ele quer estabelecer a sua autoridade, ele tem que fazer uma coisa: andar nos princípios de Deus. E quando alguém anda nos princípios de Deus, há de fato benefícios reais. Há benefícios reais na sua própria vida e em toda a comunidade que ele está a exercer, se ele de facto for uma entidade como um político. Então nós temos que ter uma visão correta, uma cosmovisão de que todas as coisas foram restauradas para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, curta e comenta e deixa um like